Olá, sou Ju Torciano, CMO da LKMA Kung Fu. Tudo bem? Tudo zen? Se vocês me perguntassem por que você fala tanto de Buda e do budismo no canal de Kung Fu, e eu te respondo, porque o Kung Fu ele tem como base para toda a arte as filosofias orientais, e dentre elas a budista, assim como influências também do confucionismo e do taoísmo. Como vocês sabem, o Kung Fu ele é originário da China. E lá, o budismo não é uma religião, propriamente dita. Eles vivem o budismo como uma filosofia de vida. Por exemplo, um praticante de Kung Fu, para atingir excelentes resultados na prática da arte, ele precisa de esforço, concentração, disciplina, atitude, precisa também de harmonia com o oposto para fluir melhor. Toda essa base, ela vem das filosofias que também servem como modelo de respeito e lealdade, fortalecendo laços entre aluno e Sifu. Então, resumindo, pensar em Kung Fu sem filosofia é praticar um Kung Fu mediano, porque Kung Fu é mais do que combate de forças físicas, ele é combate de forças mentais e espirituais. Bruce foi uma prova, pois ele exercia os conhecimentos filosóficos da arte de forma bela. Tem um vídeo no canal, Budismo Consciência Desperta, eu vou deixar aqui no card, é um resumo da história de Siddhartha Gautama, o Buda. Para quem gosta de Kung Fu e não conhece nada de Buda, é interessante. E dando continuidade ao contexto filosófico e atendendo a pedidos, vamos conversar um pouco sobre as 4 nobres verdades, elemento central da filosofia budista e o primeiro ensinamento de Buda após a iluminação. Para quem conhece a história de Siddhartha, sabe, quando ele saiu do palácio e se deparou pela primeira vez com a doença, com a morte, aquilo mexeu muito com ele, muito mesmo. Esse aspecto impermanente que a vida tem começou a angustiar Siddhartha, que começou a questionar o sentido disso tudo. Como ser feliz e realizado mesmo sabendo que eu posso adoecer e mesmo sabendo que eu vou morrer? Quando Buda iluminou-se, foi semelhante aos 40 dias e 40 noites de Jesus no deserto. Siddhartha Gautama ele estava debaixo da árvore Bodhi. Bodhi, ou Buda, significa desperto, iluminado, porque ele chegou na iluminação. E então ele meditou ali, os 40 dias e 40 noites. Mas antes dele começar, ele já tinha se proposto a meditar tão profundamente que só sairia daquele estado de Samadhi quando atingisse o Nirvana, ou seja, a iluminação. Qual era a intenção e o aspecto dessa chamada iluminação para Buda? Era exatamente a conclusão de seu pleno entendimento sobre a natureza humana. Vamos às descobertas que Buda fez sobre as 4 nobres verdades, então? Bom, a primeira nobre verdade, Buda descobre que somos seres insatisfeitos e por isso sofremos. Ficamos insatisfeitos se não temos trabalho. Se arrumamos um emprego, logo vem a insatisfação com o trabalho. No começo era uma maravilha, passado algum tempo, o cônjuge se torna uma insatisfação. A idealização nos filhos logo traz insatisfação quando eles passam a viver a própria vida deles. Enfim, percebe? Parece que nunca está bom. Sempre aparece aquele pontinho de insatisfação, de incompleto, e isso causa dor. Buda compreendeu que tudo aquilo que a gente coloca expectativa demais, se apega demais, acaba virando a insatisfação, que leva à dor e que gera um sofrimento. E isso se dá pela alternância das experiências cíclicas, porque tudo é dinâmico e por ser dinâmico muda, não permanece.
é impermanente. Tudo muda o tempo todo. Eu sempre brinco. Sabe aquele ditado que diz: passarinho alegre é comida de gato? Então, quando a vida da gente tá muito perfeitinha, e eu não tô gorando não, viu, gente? Pode esperar que daqui a pouco vai dar um patatum. Sabe aquela reviravolta? E a vida faz uma curva lá na frente, depois ela faz outra. Enfim, a gente não tem muito controle sobre isso. A segunda nobre verdade que Buda descobriu: bom, se nós temos insatisfações e elas doem, qual que é a causa então? O que gera? Por que nós somos sempre tão insatisfeitos? E aí Buda descobre o apego nas coisas e a obsessão no desejo desenfreado. Muitas vezes, a busca desenfreada pela felicidade, ela se torna a infelicidade. Pois uma vez que um desejo é alcançado, é preciso gerar um novo desejo para substituir o primeiro, que logo cai na insatisfação. Percebe o ciclo vicioso? A gente fica girando como um cão em torno do próprio rabo, e a vida passa e a gente nem percebe. Para sustentar esse ciclo vicioso, demanda tempo, dinheiro. Tyler Durden disse: trabalhamos em empregos que não gostamos para comprar um monte de coisas que não precisamos. Será que vale a pena mesmo, gente? Bom, terceira nobre verdade. Sem esperar por recompensas pós-morte, Buda, ele pensou: será que é possível resolver essa problemática das insatisfações nessa vida? E ele descobriu que num olhar interno, buscando se conhecer de forma honesta, calma, na tranquilidade do eu, devagarzinho a gente vai aprendendo a combater esse desejo desenfreado. Renunciando a ele, a gente vai libertando-se dele. A gente vai se tornando independente dele. Olha que coisa fantástica. Exemplo, sabe aquela ideia? Eu uso o celular e não ele que me usa. Então, eu deixo de lado essa obsessão e me relaciono melhor com o mundo à minha volta. Eu deixo fluir de forma mais leve, mais serena, crio menos expectativas e transcendo a cultura da obrigação e da imposição. Lá no fundinho do nosso coração, a gente sabe que não temos obrigação por aquilo que nos escraviza, que nos entristece, que nos fere o corpo e a alma. A gente passa a aceitar o transcorrer da vida e dançamos com ela, plenos, divinos, fluindo como a água. Repara na água, ela nunca entra em conflito com nada e por isso não sofre. Em seu estado líquido, ela flui. Aquecida, aceita virar vapor. Resfriada, endurece sem problemas. Colocada em um recipiente, ela toma a forma do recipiente. Na corredeira, encontra pedras pelo caminho e simplesmente se desvia. Na cachoeira, se permite cair. Nós temos um vídeo sobre a história de Bruce. Bruce Lee disse certa vez em uma entrevista: seja água, meu amigo. Entende? Aí você me pergunta: mas como eu chego nesse grau de paz interior? Só depois de anos de meditação e estudo do budismo? E eu te digo, o primeiro passo é querer com toda a sua verdade. O segundo é ir lendo, buscando informações ou pessoas que possam te ajudar nessa transição. É ir meditando em seu silêncio, um pouquinho todo dia, e de repente,
quando você menos imaginar, algumas coisas ficaram tão pequenas e outras menores ainda, que você já está fluindo com o natural, sem que esse processo fosse doloroso, percebe? E chegamos na quarta nobre verdade. Quando o Buda nos oferece os 8 caminhos nobres, para se atingir um grau elevado de consciência e ação. Aqui já é um papo, né, para um outro vídeo, mas quem já deu a largada, que iniciou o caminho, porque a evolução ela não é feita de saltos, ela é feita de passos e um de cada vez, né? Então, quando você já deu a largada, trilhou um certo caminho, você está pronto para entrar no próximo. Mas esse tema, se vocês quiserem, eu posso abordar num outro vídeo, né? Os 8 caminhos nobres do budismo. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Então, pessoal, as 4 nobres verdades, ela nada mais é do que o despertar para uma compreensão sábia da vida. Se Buda conseguiu iluminar-se, significa que é possível. Quando você se ilumina, você vira um Buda. Você não vira um super-herói. Pelo contrário, iluminar-se é perceber, como o Cristo também falou, tudo me é lícito, mas nem tudo convém fazer. É ter uma passagem pela vida terrena com a consciência de que estamos aqui, não somos daqui, estamos só de passagem. Então, foca em algo mais leve, mais fluido. Sempre esteve fora de moda essa loucura toda que a gente acaba nem percebendo. Desfaça essa mala pesada. Coloca nessa bagagem só aquilo que realmente você vai usar. E perceba que ela fica mais leve, mais fácil de carregar. Você passará a sorrir com a verdade da alma e não com aquele risinho de canto de boca modesto da Mona Lisa. E para finalizar, perceba que os desejos eles são muitos, mas as necessidades são poucas. As necessidades elas podem ser satisfeitas, já os desejos nunca. E o guru hindu Osho disse: desejo é uma forma de necessidade que enlouqueceu. É impossível satisfazê-lo. Bom, eu finalizo agora com as 2 frases de Buda. O desejo é a alma do sofrer. E o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar o passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Deixe aqui o seu super like, se inscreva no canal, ative o sino. Eu sou o Ju Torciano, me despeço. Namastê, muita paz e muita luz.